Os líderes de hoje, que se denominam homens de Deus, será que eles têm o exemplo de Cristo? Será que o exemplo desses líderes que se denominam homens de Deus é o exemplo de Cristo? Quando os soldados foram prender Jesus, era preciso um sinal, porque eles precisavam conhecer quem era Jesus. E entre o meio dos discípulos, Jesus não se destacava pela posição, pela postura, pela cadeira de autoridade. Jesus, ele vivia entre os discípulos. Ele não se colocava como maior, como melhor. Ele não buscava cadeira de rei. Ele não buscava posição de glória entre os homens. Ele renunciou à sua glória para viver entre nós. Foi preciso um beijo para identificar que era um costume dos judeus a cumprimentar com um beijo, uma saudação, o ósculo. E para que os soldados identificassem Jesus, foi preciso sinal para conhecer quem era ele para prendê-lo. E Jesus foi conhecido no meio dos seus discípulos com um beijo, para que fosse preso. Bem, o que nós aprendemos com isso? Hoje, se você entrar nessa multidão de pessoas dentro das igrejas, você consegue destacar o pastor no meio delas? Você consegue destacar aquele que é o maioral soberano? Sim. Sabe por quê? Porque eles estão atrás disso. Lugar de honra. Estão atrás de posição de glória. Estão atrás de poder. Eles não estão satisfeitos. Eles não estão com a humildade. Eles não estão com o propósito de se expor no meio do povo. Eles querem estar sobre o povo. E o povo sob eles. Está entendendo? Jesus, sendo ele quem era e quem é, ele nunca se colocou maior do que ninguém. Ele veio numa posição inferior, sendo ele superior. Jesus estava no meio do povo, irmãos. Jesus não estava preocupado em construir ministério, igreja e sentar nas cadeiras de rei, nos púlpitos, nas cadeiras de Moisés, para se mostrar autoridade para o povo. Jesus estava no meio do povo, irmão. Jesus não esperava o povo vir servir a ele, porque Jesus veio para servir o povo com a sua vida. Esses líderes têm o exemplo de Cristo, tudo soberbo, prepotente, arrogante, buscando e amando a posição de glória, querendo dominar sobre o povo com autoridade para dizer que são de Deus. Esses homens têm o exemplo de Cristo. Estão tudo no seu conforto, nas suas cadeiras de rei, de imperador, sentado para governar o povo. Esses homens têm o exemplo de Cristo. Tudo colocando o povo a serviço deles. Botando o povo sob a autoridade e o domínio deles. Jesus não tinha esse comportamento. Esses homens que estão aí se denominando, colocando títulos nele de poder, de autoridade, de homens de Deus, não tem nada de Deus neles. Esses homens não têm o exemplo de Cristo, irmãos. O interesse, a busca, o propósito, o objetivo desses homens é dinheiro, é lucro, é fazer do povo seu negócio, é buscar o povo para servir a eles, é ver o que o povo oferece a eles, é abrir os seus ministérios para poder encher com as pessoas para manter o funcionamento dele. Jesus não buscava isso. Jesus buscava levar o conhecimento de Deus para as almas perdidas de Deus. Jesus buscava levar o conhecimento da salvação para as almas que estavam em condenação. Jesus manifestava o amor dele pelas almas. O amor de Deus é o homem se entregar em amor do outro. O amor de Deus,
O amor de Cristo pelos homens não era pelos dízimos, não era pelos 10%, não era pela oferta. Se você não der dízimo, você não tem valor na igreja. Se você não der dízimo, para mim você não é nada. Você só vale o dízimo que você tem. Se você não é dizimista, você não é mais membro dessa igreja. E com isso, até a salvação é tirada de você, porque você não dá o dízimo. Jesus não estava atrás de dízimo. Jesus não estava atrás de oferta. Jesus não abria ministério para poder sentar na cadeira de rei e comer e usar e ter lucro do povo naquilo que o povo poderia oferecer. Jesus estava a serviço da humanidade. Jesus veio, diz a Bíblia, que sendo ele luz, a luz raiou nas trevas. Ele veio até nós, sendo ele Deus, se fez homem. E como homem habitou entre nós. Ele desceu da sua posição de glória. Ele renunciou ao seu trono de majestade. Ele deixou a sua glória de Senhor. Se fez servo. Veio a este mundo para andar entre nós. Para sofrer, para padecer. Por amor de nós. Jesus não veio para sentar na cadeira de Moisés. Jesus não veio para estar dentro do templo. Colocando sua autoridade sobre o povo. Jesus veio para levar para o povo a esperança, a salvação, a necessidade do povo. Jesus veio servir o povo. Esses pastores, esses líderes religiosos que se colocam como autoridade de Deus, não têm nenhum exemplo de Cristo. Estão tudo brigando por poder, por posição, pelo crescimento dos seus ministérios. Estão tudo buscando glória, fama e o lugar de honra entre o povo. Esses líderes religiosos têm o exemplo de Cristo. Olha o que o diabo faz, usando esses homens, prendendo eles nos laços do inferno, com a cobiça, com a ganância, com a avareza, com a vaidade, com a busca de conquista de poder. É aí, irmão. Imagina Jesus no meio do povo, com uma cadeira só para ele sentar, para diferenciar. Não, Jesus não tinha isso. Jesus estava no meio do povo para servir o povo com o ensino, com o conhecimento de Deus para o povo. Aprendam isso. Jesus estava no meio do povo. Jesus não estava numa posição de conforto. Jesus não estava numa posição de honra. Jesus não estava numa posição de glória. Ao contrário, ele se humilhou. Ele se rebaixou. Ele abriu mão da sua glória, do seu conforto, da sua posição, para vir até nós e entre nós estar comunicando a verdade de Deus para o homem ser salvo. Esses pastores, quem quiser vir para a igreja, que venha. Quem não quiser que vir, não vá. Como se a igreja fosse um lugar de encontrar Deus por meio deles. É isso que o povo aprende ou não? É por isso que Jesus disse, vigiai. Cautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós com esse argumento. Eu sou de Deus. Sou profeta de Deus. Vim trazer a mensagem de Deus. Falsos profetas já começam com a mentira do diabo. Quem é de Deus não sai se dizendo, eu sou de Deus, eu sou de Deus. Quem é de Deus não sai se gloriando para o povo ver que ele é de Deus. Quem é de Deus não está preocupado em chamar a atenção do povo para ele. Quem é de Deus tem o compromisso de ministrar a palavra. Ouça quem quiser ouvir, creia quem quiser crer. O profeta de Deus, ele tem a prioridade, o compromisso de levar para o povo a palavra, não de trazer o povo para olhar para ele. Eu sou profeta. Você vai ver se sou profeta ou não. Você vai ver se eu sou de Deus ou não. Não é eu dizendo que sou, não é pelo paletó, não é pela gravata, não é pela posição de nenhuma igreja, instituição religiosa. É pela palavra que eu levo, é pelo conteúdo de ensino que eu levo, é pela doutrina que eu defendo, é pela direção do princípio de Deus que eu estou seguindo, é pelo evangelho de Deus, não é esses que dizem, eu sou profeta, Deus me trouxe aqui para quê? Para dizer a você que eu sou contigo. Deus me trouxe aqui para quê? Para dizer a você que Ele está te entregando algo. Isso tudo é mentira, porque Deus não vai levantar ninguém para dizer essas besteiras.
O profeta que Deus capacita para a igreja é para pregar, é para ensinar, é para exortar, corrigir, instruir, ministrando a profecia de Deus, escrita a palavra, o evangelho, a doutrina de Cristo. É isso que Deus levanta o profeta para pregar para a igreja. Não é para criar o show de espiritualidade. Aí um prega só para o outro, aí só prega para os pastores, aí tira a igreja de cena, aí a atenção fica só para o profeta e o pastor, que ficam rodando, que ficam cirandando, que ficam falando, eu sou Deus, eu te digo, um com o outro. A igreja não é edificada com essas anátemas, com esses movimentos vãs. A igreja é edificada com o ensino, com a instrução, que tem que ser levado para a igreja no geral. O conjunto de cristão tem que ser edificado com a mensagem do evangelho, com o ensino da doutrina de Cristo. Não com movimento de profecia, porque eu sou Deus, eu declaro, eu revelo, eu entrego a visão, o decreto. Isso tudo é mentira, irmãos. Jesus nunca viveu essa meninice. Jesus nunca criou esse movimento. Jesus nunca se colocou para chamar a atenção do povo, para o povo ver que ele era de Deus. Ele mandava o povo julgar pelas obras que ele praticava, pela palavra que ele pregava. Quando disseram que ele era operado por demônio, ele disse, então a obra que eu faço, analisa ela, porque a doutrina que eu prego não é minha, é do Pai que me enviou. Nós conhecemos os homens que estão verdadeiramente a serviço de Deus, não é pelo paletó, não é pela gravata, não é pela igreja, não é em púlpito de igreja, é pela mensagem, é pela doutrina que eles estão trazendo, se é de Cristo ou não. Meus amados irmãos, sai da direção onde vocês estão subjugados, alienados, servindo com fardo de servidão, dentro das igrejas, na direção desses homens. Sai do meio deles. Teve agora um pastor aí da Assembleia de Deus lá do Pará, pastor José Wellington, se eu não me engano. Olha o que ele está preocupado em pregar para o povo não usar barba. Porque barba é do mundo. A igreja não tem o costume de barba. Porque eles acham que quem usa barba está pecando. Eles acham que não usar barba é ser santo. Eles colocam atenção. Os princípios, os valores para a vida com Deus que eles colocam, não é na doutrina de Cristo, é em usos e costumes das igrejas, que eles colocam como doutrina, substituindo a doutrina de Cristo por meio de usos e costumes, aonde estabelece a salvação ou não. Se você usar bermuda, não é salvo. Se você fizer a barba, não é salvo. Se você tiver, disse daquilo outro, você não é santo. Eles colocam usos e costumes para o povo se submeter mais do que a palavra de Deus. Porque o importante para a igreja é a palavra de Deus, irmão. É o conhecimento de Cristo. Para tu firmar tua vida nele. Nesse conhecimento, nesta vida, pela palavra de Deus. Aonde tu vai santificar a tua vida. Aonde tu vai manter a tua direção com Deus. A igreja, o objetivo, o propósito, não é pregar que você use ou deixe de usar barba. Que você use ou deixe de usar brinco ou maquiagem. Que você use ou deixe de usar bermuda. Que você pratique ou não a obra de igreja. Isso é doutrinas vãs que tira o homem da doutrina de Cristo. Logo o homem perde o entendimento de Cristo e vai dedicar e consagrar sua vida em usos e costumes de igreja. Não, nós temos que ser doutrinado, instruído, corrigido com a doutrina de Cristo, pela doutrina de Cristo. Esses pastores, eles estabelecem suas regras de igreja. E você, para se submeter à vida com Deus, tem que se submeter a eles, dentro das regras das igrejas deles. É aí que entra o que Jesus disse. Esse povo que está dentro de igreja, buscando se submeter a tudo que lá é ensinado, como se fosse a Deus, estão adorando a Deus em vão. Porque estão sem entendimento da direção de Deus. Estão escravizando e subjugando suas vidas a viver e consagrar e ser devoto, centralizando seus viveres dentro de igreja, usos e costumes, regras, normas, ditadas pelos homens, não pedida por Cristo. Jesus nunca proibiu ninguém da comunhão com ele por causa de barba, por causa de bermuda, por causa do comer e do beber. O reino de Deus não consiste no comer e na bebida. O reino de Deus é paz, alegria e a justiça no Espírito Santo. Hoje, dentro dessas igrejas, no reino dos homens, você tem que, olha, não pode comer isso,
não pode usar aquilo. A sua atenção para uma vida santa é guardar usos e costumes de igreja. É guardar vida de atividade de igreja. Jesus não pregou isso para ninguém. Até porque Jesus não pregou o conceito, o princípio maldito que hoje é pregado de igreja. Para o povo estar dentro de um ambiente físico, como se fosse um lugar místico onde Deus está morando e operando. Para o povo buscar, adorar e encontrar Deus. Jesus nunca direcionou ninguém a esse princípio. A nenhum lugar. Porque ele, como judeu, Jesus, como judeu, poderia orientar os discípulos a estar no templo. E ele veio no período da dispensação da lei. Mas Jesus nunca conduziu ninguém ao templo. Jesus nunca orientou ninguém a buscar Deus no templo. Jesus nunca disse a ninguém para adorar a Deus no templo. Ao contrário, quando alguém perguntou aonde se deveria adorar a Deus, se no templo em Jerusalém ou se no monte em Samaria, Jesus agora vai trazer uma direção, um ensino, ordenando e instruindo, orientando o povo, que não é mais nem templo que se adora a Deus, lugar físico, geográfico, que hoje chamam de igreja, criando esse templo que não é o templo. O templo era só um dos judeus, que hoje não existe mais, foi derrubado. Mas os homens hoje criaram seus templos, aplicaram de novo a lei judaica, a lei mosaica, e estão fazendo o povo viver dentro dessas igrejas como judeu, aplicando toda a regra do judaísmo, da lei que Jesus aboliu. Estão rejeitando o sacrifício de Cristo dentro das igrejas. Estão colocando todo o sistema mosaico da lei mosaica, como se o povo fosse judeu, para viver com Deus através de ritual, de cerimônia, de sacrifício, de templo, de sacerdote, anular o sacrifício de Cristo. Irmãos, para pensar nisso. Para analisar isso com cuidado. Esse princípio de igreja que tu vive, nesse ensinamento, está te levando a rejeitar o sacrifício de Cristo. Está tirando você da dispensação da graça. Está levando você a viver como judeu na maldição da lei. Tem que guardar a lei, tem que guardar isso, tem que guardar aquilo, tem que cumprir isso. E o homem, pela lei, não é justificado. Pelas obras, por vida de igreja, por trabalho de igreja, por regra de igreja, por cerimonial de igreja, por devoção dentro de igreja, o homem não será justificado. Conheça o caminho que Deus estabeleceu na dispensação da graça. É por Cristo, por fé. Por Cristo, por fé, por fé, por fé. Na obra de Deus que já foi executada para nos levar a Deus, que é Cristo. Não é por dentro de sacrifício e penitência religiosa da igreja. Então, Jesus, como judeu, nunca orientou ninguém a ir para templo, a encontrar Deus no templo. Jesus, como judeu, ele poderia centralizar o povo a viver uma vida de devoção a Deus no templo. Mas ele disse, o caminho não é o templo, eu sou o caminho. A vida com Deus não é no templo. Eu sou a vida com Deus. A verdade de Deus não está no templo, porque o templo está corrompido. O que está nesses templos é a mentira do diabo cegando os homens e levando os homens a separar-se de Deus. Porque Jesus disse, não é o templo, é eu. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é pelo templo que você encontra Deus, é por Cristo. Então, gente, acorda. Esses homens estão aí, se denominando autoridades de Deus para o povo. Esses homens estão aí no governo de suas igrejas, no governo dos seus impérios, no governo do seu reino, religião, igreja, subjugando o povo ao domínio e à autoridade deles, subjugando o povo na direção deles, para o povo chegar a Deus, e o povo perdido aceitando isso. Esses homens não têm o exemplo de Cristo. Jesus não deixou nenhuma autoridade espiritual para a igreja, líder religioso nenhum. Hoje, os homens se fizeram autoridade de Deus, abriram suas instituições que chamam de templo, casa de Deus, e convence o povo a estar ali servindo e praticando e vivendo e centralizando com a sua vida devota, como se fosse a Deus. Tudo isso é maldição, irmão. Tudo isso é anátema. Tudo isso é direção contrária ao que Cristo ensinou. Jesus não ensinou ninguém a estar escravizado dentro de um ambiente de igreja sobre a autoridade e o domínio de nenhum líder religioso. Nem papa, nem pastor, nem padre, nem ancião, nem coisa alguma. Onde é que esses papas têm o exemplo de Cristo? Eles estão preocupados com o conforto que o sistema religioso oferece a eles. Eles nunca vão ser fiéis a Cristo,
para se negar, como Jesus disse, para renunciar, para padecer, para estar vivendo como Cristo viveu, em amor das almas, indo a uma zona de desconforto, se desgastando com a sua vida para levar salvação, o conhecimento para o povo. Aonde é que esses papas, esses pastores com seus grandes templos, aonde colocaram os seus altares, suas cadeiras de rei, de governador, de imperador, aonde é que esses pastores, dentro do conforto dos seus paletós caros, com os seus segurança, vão seguir o exemplo de Cristo, vão renunciar ao conforto, a satisfação, para estar entre o povo, no meio do povo, pregando salvação sem receber nada em troca vindo dos homens, mas receber a glória de Deus, o galardão de Deus. Aonde é que eles vão querer isso? Aonde é que esses homens, dentro dos seus impérios de igreja, vão renunciar os seus grandiosos salários de 200, 100, 50 mil reais, no seu conforto, pessoas lhe servindo, ele sentado e o povo lá venerando ele? Aonde é que esses homens vão renunciar ao poder, vão renunciar à glória e à fama que eles recebem do povo? Aonde é que esses homens vão querer perder a idolatria, a veneração do povo para com eles? Não vão. E isso é a sentença deles. Por aí que o Satanás, que o diabo prende eles. Porque eles estão com o coração contaminado na vaidade, na avareza, na ganância, na cobiça, buscando satisfazer o Deus que é o seu ventre, seus desejos, suas satisfações. Eles não estão a serviço de Deus. Irmãos, o que eu estou falando aqui não é coisa com coisa não, irmão. Eu não estou aqui trazendo água com açúcar não, irmão. Eu não estou aqui falando coisa do meu pensamento não, irmão. Eu estou aqui trazendo um esclarecimento, advertência para você, pela graça de Deus, a sabedoria do Espírito Santo, para te despertar, para que tu desperte, porque Cristo quer te esclarecer, para que você saia dessas trevas, dessa mentira, dessa direção maldita de Satanás, que conduz você, como se fosse a Deus, nesse caminho mentiroso de igreja. Guiado por homens, que leva vocês a apostatar da fé, seguindo doutrinas de demônios, sendo negócio desses homens. Aonde é que esses homens têm o exemplo de Cristo? Estão preocupados com agenda. Olhe, minha agenda está livre, quem quiser me contratar, o cachê é tanto. Estão preocupados em pregar em púlpito de igreja. Jesus não estava preocupado em estar dentro de igreja, ambiente privado, ambiente físico restrito, na posição de conforto. Jesus estava entre o povo, no meio do povo, se desgastando, numa posição de desconforto, para levar para o povo conhecimento de Deus, para o povo se salvar. Jesus estava lá no meio da multidão preocupado, não era com o dízimo do povo, não era com a presença do povo dentro de igreja, não era com as ofertas do povo, não era em manter o funcionamento de igreja. Jesus estava preocupado em colocar no entendimento do povo, iluminar com a verdade de Deus para libertar esse povo. Esses pastores estão preocupados em manter sua posição, seu perfil, sua vaidade, nas suas cadeiras de rei, de soberano. E ele governa o povo com ditadura. São prepotentes, arrogantes. O povo lá, amém, amém. O povo é besta. O povo não quer o conhecimento, então o diabo prende na mentira, escraviza. Por isso que Deus vai dizer, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o entendimento. Despreza o entendimento, é o que acontece com esse povo. Tudo perdido de Deus, tudo com a vida perdida de Deus, achando que estão salvos. Porque não dão importância ao conhecimento. E o conhecimento é de Cristo, não é de nenhuma pregação de igreja, de pastor, é de Cristo. Aí os homens estão aí preocupados em manter seus grandes ministérios, em manter suas cadeiras de soberano no meio do povo, em manter o seu poder, o seu governo. Estão brigando por cargo, estão brigando por ministério, estão brigando por salário, estão brigando por posição. Sabe por quê? Vocês, para eles que estão dentro das igrejas deles, são só negócio. Eles não estão preocupados com a tua alma se vai para o céu pelo conhecimento de Deus. Eles estão preocupados com a tua vida servindo dentro da igreja deles. Eles estão preocupados em cauterizar na tua mente a mentira de igreja,
para manter tua vida escravizada, devota e consagrada, centralizada dentro de igreja. Eles não estão preocupados em colocar na tua mente o conhecimento de Cristo, por onde tu vai ser liberto e vai estar servindo, consagrando tua vida e teu viver a Deus por meio de Cristo, não por meio de igrejas. Esses homens estão preocupados em manter todo mês a contabilidade de suas igrejas. E quando cai, ele procura logo saber o que está acontecendo. Eita, aquela igreja está esvaziando. Vamos colocar culto, vamos colocar atração, vamos colocar evento, vamos chamar a atenção do povo, para o povo voltar, para a igreja encher, para que a renda permaneça subindo. É só negócio. Esses homens não estão preocupados e nem a serviço do reino de Deus. Esses homens estão preocupados em a serviço do seu reino, de suas igrejas, suas instituições. Eles querem abrir outras e outras e outras. É tanta igreja aberta. Para quê? E o povo continua morto e perdido. E o mais terrível, dentro delas, o povo não precisa de igrejas. O povo não precisa de ambiente para buscar a Deus. O povo precisa conhecer a mensagem do Evangelho. Por onde vão ter o conhecimento para chegar a Deus? Porque Deus já está perto de nós. Deus não está ali, nem aqui, nem acolá. Deus está perto de nós. Aquele que abrir a porta recebendo e crendo no Evangelho, encontra a vida com Deus e Deus habitará nele. O povo está mais preocupado em abrir igreja. E ele só abre igreja onde tem um campo que vai dar lucro. Eles não estão preocupados em abrir uma igreja dentro da favela. Eles não estão preocupados em ir para o campo levar o conhecimento de Cristo. Eles estão preocupados em fazer a propaganda para levar você para a igreja deles. Aí ele faz a propaganda de cura, de milagre, de unção, porque ele vai determinar que Deus dê a tua bênção, ele vai determinar a vitória, ele vai orar e Deus vai curar. Tudo isso é comercial para te levar para as igrejas, porque essa é a preocupação deles, é manter as suas igrejas cheias, é trazer o povo para as igrejas, é manter o povo servindo. Essa é a preocupação desses homens, irmão. E vocês não dão ouvido à verdade, continua vivendo na mentira. Vocês desprezam, rejeitam a verdade, porque a gente mostra, explica, leva o que Cristo ensinou, mas o povo está tão alienado que eles dizem, não, eu creio no meu pastor. O meu pastor é homem de Deus, eu sigo a ele. Jesus não mandou você seguir a nenhum homem de Deus. Ele mandou você seguir a ele, o Deus verdadeiro, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, por onde você vai encontrar Deus. Não é seguir homem de Deus, é seguir a Jesus pela palavra dele. E todo aquele que se denomina de Deus tem que pregar a doutrina de Cristo para o povo ir a Cristo, não às igrejas deles. Então reflita nisso, use a inteligência que Deus te deu, raciocine, pense e analise. Examine a sua fé. Se você estiver vivendo, dirigido fora da direção de Cristo, se aparte desse ambiente, desse lugar, desse caminho, sai do meio deles, para poder encontrar a vida verdadeira com Deus e estar seguro em Deus, no alicerce e na rocha que é Cristo, o lugar onde devemos estar. A vida que devemos estar vivendo é em Cristo, pela palavra dele, para viver uma vida com Deus verdadeiramente. Não a vida dentro de igreja, escravizado na autoridade dos homens, sendo negócio deles. Amém?